Boa noite, Eduardo. Boa noite, tá me escutando? Sim, senhor, meu irmão. Como é que você tá? Tudo bem, graças ao Senhor. Ai, caramba. O veículo será bloqueado. Atenção. O motorista não é responsável por esta situação. Somente nossa central poderá desbloquear o veículo. Esqueci de dar a saída no caminhão. Atenção. Nossa central detectou. Tô escutando aí. Bloqueado. Atenção. O motorista Bem-vindo não ao é mundo, viu, responsável por esta caminhoneiro? situação. Isso Somente nossa acontece central direto. poderá desbloquear o veículo. A equipe de resgate já foi enviada ao local. E aí, Eduardo, você tá na Assembleia aí em Guarulhos ou tá no Patriarca ainda? Em Guarulhos. Ah, Tô aqui em Guarulhos. em casa, né? Pertinho. Melhor coisa. Então, eu também estava pensando, cara, naquela época que eu tava indo lá para ir para o Patriarca, Aham. lá de Osasco ainda tava bom, mas agora, por exemplo, aqui de Santana onde eu tô, já fica um pouco mais difícil, entendeu? Aí Entendi. para mim aqui tá bom, Carapicuíba, tá o quê? Dá uns 20 quilômetros, 22 mais ou menos, Uhum. mas é rapidinho. E no Ah, entendi. Patriarca, Entendi. Entendi. aí agora, no caso vocês aí, já fica melhor. Os irmãos que moravam em Guarulhos, que ia para Vila Mariana ou para Patriarca, já ficou bem mais fácil, né? Sim, ficou muito melhor. Graças ao Senhor. Funciona tudo bom, graças a Deus. Mas tem como que tá assim o desenrolar, né, da Assembleia, né? Porque sempre no começo tem alguns ajustes, né? Você vem de uma que já está bem, o senhor já tem bem estruturado. Quando você está começando, eu acho que a sua vai se ajustando, né, aos poucos, né? O senhor vai dirigindo tudo, né? Que a Assembleia dele, ele vai, ele vai ajustando, vai nos ajudando, né? Sempre. A Assembleia pode ter 30 anos, irmão. Ele vai sempre ter algum problema, alguma coisa. Então, aí nós vai confiando, né? O senhor vai direcionar em tudo e vamos embora. Vamos seguindo pro alvo.
Está indo muito, tá bem. Graças ao Senhor, tá tudo certo. Eu, eu tinha visto certa, assim, eu tinha visto muito no sistema uma pessoa ficar indo de igreja em igreja procurando uma perfeita, né? No meio da gente, assim, os irmãos reunidos ao nome do Senhor, eu não tinha visto ainda. E outro dia eu conversando com o irmão, aí, ô irmão, eu saí da Assembleia tal, porque lá ele sempre conversa comigo, né? Aí, Assembleia tal, porque lá os irmãos não têm amor, aí vou para Beltrana, aí agora já estava indo para outra, eu digo, meu Deus. Então, isso aí, irmão, é assim, tá olhando, não tá olhando pro lugar certo, sabe? Que é para Cristo, né? Então, às vezes não tá olhando assim para o Senhor, começa a olhar, é, começa a olhar pro nossos irmãos, né, tal, nós vai achar um monte de problema, igual nós temos. Então, o caráter aí é nós olharmos, tentar achar Cristo em nosso irmão. E aí, é, caminharmos, né? Felizes, olhando para Cristo, né? Também, E nunca olhar nessa esfera, sempre olhar na vertical, esfera celestial. E aí, certamente, nós fazendo assim, nós não vamos ter nenhum problema, né? Não vamos ficar olhando o que não deveria, né? E sim, o próprio salmista fala, né? Eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, o nosso olhar não é para o Senhor. é isso. Se você for olhar para o irmão Rui, acho que é o irmão Rui que gosta sempre dessa frase. Se o seu motivo de entrar para se reunir por causa do irmão, por esse mesmo motivo você pode sair. E realmente, porque a pessoa é falho, né? Mas o Senhor é perfeito. O Senhor é que é perfeito. O homem é falho. Ou qualquer algum outro outra questão, você pode se iludir com alguma ação, alguma coisa do irmão. Eu acho que vai começar a reunião, irmão. Deve estar na hora aí, tá? Tô de convidado aqui. Maravilha. Isso aí, seja bem-vindo. Boa noite, irmãos. Boa Boa noite, irmão. noite, Paulo. Eduardo. Que bom, Eduardo. Tô Te aí, ver vim fazer uma conosco. visita. Vim fazer uma visita virtual pros irmãos aí. Opa, que bom. E aí, em Guarulhos? Tá bem, graças ao Senhor. Tudo Você, tranquilo. vocês já estão reunindo fisicamente, né? Já. Já há um tempinho Hum, já. Acho que desde junho. Acho que é junho ou julho. ah, Junho, é, é, junho. Desde junho. nós recebemos a visita do Juvenil. Ele veio aqui, ele nos visitou aqui também, o Juvenil. Nossa, um irmão muito amável. Juvenil. Ele veio aqui, ele vem do Nordeste, né? Ele É mora. lá de Sobral, Ceará. Isso. E aí Brinquei com ele. ele que eu disse, é o juvenil que não é juvenil. é, e aí ele veio pra cá, né? Eu acho que ele veio em duas reuniões aqui, em Guarulhos. Depois ele foi pra Limeira. Aí depois agora ele tá frequentando aí, né? Carapicuíba. Ele tá com a tia aqui em Carapicuíba, né? Aham. Bom. Bem legal. Amém. Boa noite, É. irmão. Boa noite, irmão.
Boa noite. Boa noite, Janaí, Dami. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão. Boa noite, irmãos. Já foi dado graça? Não, irmão. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Gi. Vamos agradecer, então? Bendito Deus, nosso Pai, nós te damos graças, primeiramente pelo teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te damos graças, Senhor, por mais uma vez podemos, através dessa forma de reunião, podemos desfrutar mais da tua palavra, podemos aprender mais de ti, aprender mais do teu Filho, nosso Senhor. Senhor, nós te pedimos a direção do teu Espírito, que o Senhor possa nos direcionar a falarmos aqui em conformidade com os teus pensamentos, em conformidade com a tua palavra, para que possamos ser exortados, edificados e consolados, e que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Senhor, nós lembramos aqui dos irmãos que não, e por algum motivo não podem estar conosco. O Senhor possa prover tudo o que seja necessário a eles. E assim nós te agradecemos, Senhor, pelo precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite, irmão Paulo. Você falando como respondido. Amém. Podemos, então, dar continuidade à nossa leitura de estudo das quartas-feiras, no Evangelho segundo João, capítulo 21. Depois disso,
manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de gloriar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu o que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém.
Estava pensando aqui, nesses primeiros versículos, né? Isso, pensando, vou ler aqui. Depois disso, manifestou Jesus outra vez seus discípulos junto aos mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Pensando nesse ponto aí, uma aplicação, como é triste ver Pedro, né, querendo voltar à sua velha vida aí, né? E além disso, ele também estava levando outros ali, né? Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram logo para o barco, e naquele dia nada apanharam. Como é fácil, dentro desse contexto, né? Muitas vezes retornar, né, à velha vida, né? E querer, né, voltar a essa velha vida. E aí, dentro desse contexto aí, eles foram, né? Se nós olharmos no versículo 4, eles voltaram, né? Acredito que eles devem ter trabalhado duro a noite inteira ali, né? Deve ter trabalhado muito nessa pescaria, né? E aí, Jesus se apresentou na praia, né? Mas os discípulos não conheceram que era Jesus, né? Eles estavam olhando para o trabalho, se dedicando avidamente àquilo, né? Mas aí, quando eles olharam para o Senhor, ó, eles não conheceram que era Jesus. E aí o Senhor Jesus, sabendo de tudo, perguntou, né? Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe, não. Então eles trabalharam ali, avidamente, ali a noite inteira, né? Foram lá, né? Tentaram pegar seu peixe e no final eles não conseguiram, né? Não conseguiram nada, né? E o Senhor, acredito que é o Senhor que evitou, né, que esses peixes chegassem ali, né, nessas redes aí. E aí o Senhor fala, né, lançai a rede à direita, né, do barco e achareis. E eles lançaram, né, e aí sim eles tiveram uma multidão de peixes, né. E essa é uma figura para nós, né, quando nós vamos se afastando, né, do Senhor, nós começamos a perder, né, alguns privilégios, né, que o Senhor nos proporciona. E aí quando vemos como podemos como figura para nós aí, né, quando enxergamos isso, nós vemos que eles viram, né, ali o Senhor e não reconheceram, né. Isso é uma exortação para nós, né, sempre ficarmos esperando o Senhor trazer a provisão, o Senhor nos trazer tudo que nós precisamos. Tá? É aí. É interessante essa fala que o irmão trouxe do homem quando perde a comunhão com o Senhor. O primeiro pensamento dele é voltar-se, né, para as coisas do mundo. E Pedro tinha perdido ali a comunhão. Pedro tinha acabado de negar 3 vezes o Senhor. Então, talvez ele, no pensamento dele, ele já não se achava mais digno para aquilo que o Senhor tinha chamado ele lá atrás, né? Nós vemos nos outros evangelhos o Senhor dizendo que faria dele pescador de homens. E talvez agora ele se sentisse um inútil e talvez no seu íntimo dissesse, eu falhei, então não servi para isso, eu vou voltar para a minha vida. Como muitos, quando perdem a comunhão com o Senhor, terminam voltando para aquela vida que tinha antes de conhecer o Senhor Jesus,
Mas mesmo assim o Senhor mostra o seu grande amor, sua benevolência e volta para restaurar, né? Chama a restauração, como nós vamos ver lá no final. Mas antes eu queria pegar uns 2 versículos aqui, em que o irmão trouxe, e no versículo 4, e diz: E já sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E diz que eles nada tinham apanhado, no versículo 3, né? Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Jesus anteriormente já tinha dito que ele era a luz do mundo e que tinha que trabalhar enquanto era dia, porque à noite não se pode trabalhar. E em outra passagem, deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos, acho que é no versículo, ou no capítulo 8, eu estava procurando aqui, que o Senhor fala que trabalhar enquanto é dia, né? Porque a noite vem e nada se pode fazer. É no próprio Evangelho de João, mas depois não tomar muito tempo, depois os irmãos possam achar. E uma outra fala é que diz que eles nada apanharam. Como o irmão disse, eles trabalharam a noite toda de uma forma equivocada, porque o Senhor já tinha dito que à noite não se pode trabalhar, no sentido, lógico, né, espiritual. Não se trabalha em trevas, tem que estar em luz. E ele diz que nada apanharam. E aí diz, sendo já manhã, Jesus apresentou-se. Porque, além deles estarem à noite, trabalhando, fazendo esse serviço à noite, eles estavam sem Jesus. E Jesus, no capítulo 15, deixa bem claro, né? Quando ele diz, no capítulo 15, não sei se o irmão vai pôr, pode pôr para a gente acompanhar, João, capítulo 15, ele diz no versículo 3 e 4, né? Ou 4, estais em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E eles estavam sem Jesus ali. Então, realmente, não iam apanhar nada, passaram a noite toda e não iam apanhar. E agora, entrando no que eu queria falar, da situação de Pedro, né, quando ele diz que vai para o mar, vai pescar, quer dizer, voltar à vida dele, justamente por ter se sentido ali perdido, longe da comunhão do Senhor, se sentido incapaz de segui-lo, mas o Senhor volta, né, para restaurar aqueles que amam. E o Senhor bem viu que o choro de Pedro, ao negá-lo, foi um choro do fundo, né, da sua alma, de arrependimento. E agora a gente vai ver no nosso capítulo, no versículo 15, que o Senhor restaura aqueles que amam. O Senhor está sempre pronto, né, para o perdão, para perdoar aqueles que realmente se arrependem de coração. Tanto que, bom, no versículo 15, ele diz: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jona, ama-me? E só para encurtar, nós vamos ver que o Senhor pergunta 3 vezes. E eu creio, irmão, depois os irmãos possam me corrigir ou acrescentar, que assim como Pedro negou 3 vezes, o Senhor também pergunta 3 vezes para Pedro. Eu creio que isso seja a restauração perfeita, porque daí em diante nós vamos ver outro Pedro, né? Já em Atos, falando do Senhor, convertendo, trazendo pessoas a se converterem ao Senhor, batizando, depois escrevendo suas cartas, totalmente diferente daquele Pedro intempestivo, abrupto, que dava espadada na orelha das pessoas.
Então, a gente vai ver que essas 3 vezes eu entendo assim, separei esse versículo aqui que me chama a atenção, porque eu entendo que seja a perfeita restauração que o Senhor faz com aqueles que o amam. Mesmo que nós, na nossa pequenez, nos sintamos incapazes de segui-lo por alguma falha e venhamos a perder a nossa comunhão, o próprio Senhor, o próprio discípulo, esse que nos escreveu, diz, né, que basta confessarmos os nossos pecados, porque o Senhor já levou os pecados e já tinha levado aqueles pecados de Pedro, já tinha não, mas iria levar, né, quando Pedro cometeu de negá-lo, já se sabia que o Senhor já levaria aqueles pecados também. Então, eu creio que assim como Pedro negou 3 vezes, o Senhor também pergunta 3 vezes, em sinal de uma perfeita restauração. Até aqui. Esses versículos têm grandes ensinamentos para nós, né? Aqui na figura de Pedro, também os irmãos já trouxeram, né, ele negando o Senhor. E a gente sabe que, eu acho que não é nesse evangelho, deve ser Lucas, quando ele fala de si mesmo, né? Estou pronto, né, a morrer, né, e contigo. Né? Ele tem confiança em si próprio, de que ele permaneceria, né, por si mesmo, é, próximo do Senhor, né, e fazendo a vontade do Senhor. Nos fala aqui de Pedro, ele tinha que aprender a dependência do Senhor, né? Porque nós sabemos que o caráter do Senhor, né, ele tem 2 caráteres. Ele tem um caráter de sacerdote para nós, né, para que nós não viemos a pecar. E se caso nós viemos a pecar, ele tem o caráter de advogado, né? Então nós temos tudo no Senhor. E nós estamos vendo até a permissão do Senhor para que Pedro seja exercitado na dependência, né? E demora ele a entender isso, né? A gente vai ver que ele só compreende isso bem no finalzinho do nosso capítulo aqui. E eu queria só tentar uma coisa triste que pode acontecer, e isso nos ensina também, que está no versículo 3 do nosso capítulo, e disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E a consequência de um cristão que confia em si mesmo e que acaba, de certa forma, desanimando, é a influência, né? A gente vê aqui, ó, disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Então, um crente andando em independência, né? Não em independência do Senhor, mas em independência e o seu caminhar não estar de acordo com a vontade do Senhor, ele, de certa forma, vai acabar perdendo comunhão. E o triste, ele pode influenciar, ele pode contaminar, como a gente vê aqui, né? Foram outros com ele, foram mais juntos, né? Então, é triste vermos que isso pode influenciar também, né? Essa confiança própria, essa falta de dependência, ela se manifesta, a gente vê isso sendo manifestado aqui através de Pedro, e ela tristemente pode influenciar outros, né?
E aí nós vemos todos numa pescaria vã, onde não tem frutos, onde não fazem todos juntos fazendo aquilo que não eram para estar fazendo, né? Mas a gente vê a misericórdia do Senhor, que Ele, né, vai até eles, né? Deixam eles exercitarem a- ali a vontade própria, né? Foram fazer aquilo que queriam, não esperaram do Senhor. E aí o Senhor vai até eles, né? Para mostrar o quanto Ele era bom. E quando Ele chega lá, né? E Ele vai falar com eles, né? Fala, filhos, tem de alguma coisa para comer? Ou seja, vocês proveram alguma coisa para vocês, na independência de vocês, igual os irmãos falam, né? No seu próprio trabalho. Eu acho que no nosso próprio capítulo fala, né? Que sem mim nada podeis fazer. Então eles estavam fazendo algo por si só, né? Pela sua própria força, pela sua própria caminhar, né? Na sua própria sabedoria. E não estavam em dependência do Senhor. E aí a gente vai ver que o Senhor dá a direção ali. Quando eles têm a direção do Senhor, né? Quando fala no versículo 6, né? E ele lhes disse a palavra do Senhor, né? Lançai a rede à direita do barco e achareis. Ou seja, da palavra do Senhor, eles acham a direção. Então, isso nos fala da onde provém a direção para nós, né? É da própria boca do Senhor. A sua palavra é a nossa direção para que a gente possa ter frutos, né? Nele nós temos fruto. E aí, quando eles fazem o que o Senhor fala, né? O que provém da boca do Senhor, aí sim eles têm frutos, né? No caso aqui, a gente vê na figura da multidão dos peixes, né? Até aqui. Eu queria fazer um breve complemento nessa fala que o irmão trouxe, pegando o versículo 5, né? Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam, não. Justamente por isso, né? Por ter uma pescaria vã, sem frutos, mas o Irmão, Senhor... para mim cortou aqui, desculpa. Foi só para mim? Desculpa. Foi só para mim que cortou? Para mim, Foi. não. Só para você. Perdão, irmãos, não é a minha internet, desculpa. Tá. Mas vou repetir, irmão. Eu li o versículo 5 para a gente complementar, né? Que Jesus pergunta se eles conseguiram alguma providência, né? Da pescaria deles, do trabalho próprio, sem Jesus com eles. E eles disseram, não, mas o Senhor já provê tudo, né? Já provê, e já sabendo de todas as nossas necessidades, nós vamos ver no versículo 12, o Senhor Jesus dizendo, vinde, jantai. Não, desculpe, irmão, queria onde o Senhor diz aqui do peixe já. 9, perdão. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. O Senhor providencia tudo, né? O Senhor já tem tudo sob controle. O Senhor já sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe das dificuldades nossas. E sabe, principalmente, que sem Ele, nós não conseguiremos nada. Por mais que pescaram a noite toda e nada apanharam, quer dizer, não pegaram um peixe para que eles pudessem comer. Mas o Senhor está ali, tomando conta, sempre provendo o necessário para as nossas vidas, sempre provendo o alimento, que é Ele mesmo, né? Ele é o pão da vida, Ele é o nosso alimento. É dele que nós devemos estar buscando sempre se alimentar.
Então, por mais que o homem tente fazer as coisas por conta própria, ele vai estar sempre percebendo que ele, pelo menos o cristão, né? O cristão, se ele tenta fazer alguma coisa de si, ele vai cair sempre na real que ele depende do Senhor. E o mais importante, que o Senhor sempre vai providenciar o necessário para as nossas vidas. Até aqui, irmãos, esse complemento. Irmãos, aproveitando ainda, a gente falou já algumas falas dessa atitude de Pedro, né? Voltando aqui no versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. A gente vê que, apesar de Pedro ser aquela pessoa intempestuosa, querer ser o primeiro, sempre dizendo que seguiria Jesus até a morte, e apesar de ter negado o Senhor, a gente percebe aqui, pode perceber que Pedro, apesar de tudo isso, ele tinha uma influência sobre os demais, porque eles poderiam dizer, vai pescar? Vai lá, você que negou o Senhor. Não, mas eles ainda têm Pedro ainda tem uma influência sobre aqueles irmãos, porque bastou ele dizer que ia pescar e os outros também foram atrás. E aí está o perigo, né? Eu queria trazer essa fala. Está o perigo, porque apesar de o Senhor levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Todo cristão tem um dom, no mínimo um dom. E todos os dons são dados por Cristo, então são todos importantes. Mas aparecem alguns dons que, à vista dos homens, inclusive dos próprios irmãos, eles trazem mais responsabilidades, pelo menos à vista dos irmãos, dos homens. Por exemplo, aquele irmão que tem o dom de limpar o salão, pôr uma cadeirinha ali, passar um pano no chão, esse dom talvez não seja tão visto. Para o senhor é importante, e para os irmãos também, lógico, é importante. Mas aqueles irmãos que têm o dom de falar na reunião, que o Espírito traz uma palavra, ele acaba tendo mais responsabilidade. E esse é o perigo, porque ele pode influenciar outros irmãos, né? Dependendo das suas ações, pode representar um perigo. Pedro aqui decidiu voltar para o mundo, vamos dizer assim, levar a vida dele, e outros o acompanharam pela influência que ele tinha sobre esses irmãos. Pelo menos é o que consigo chegar ao meu entendimento, e os irmãos possam vir a corrigir. Então, trazendo para nós, todos temos que ter a responsabilidade de carregar esse nome, porque dependendo das nossas ações, de dizer que vai pescar, pode levar outros a essa pescaria, e pode se tornar uma pescaria infrutífera, e nem todos voltarem dessa pescaria, né? Nem todos voltarem. Então, creio que deva a gente dar uma atenção nessa fala aqui, trazendo para nós, nos nossos dias, da responsabilidade que é
da gente estar sempre cuidando, zelando dos dons que nos são dados, porque existe muita responsabilidade, qualquer falha, uma fala errada pode influenciar pessoas a seguirem, né? Devido à influência que possa vir a ter essa pessoa pelo dom que ele recebeu. Até aqui. Irmãos, esse capítulo 21 de João, né, que encerra esse evangelho, tem coisas que nós podemos dizer que quando o Senhor faz um movimento, muitas vezes é aquilo que ele determinou. Porque o futuro, o amanhã, o daqui a pouco, o Senhor sabe como vai ser realizado, né? Eu gostaria que o irmão Janaí colocasse no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. A gente vai ver que, os irmãos vejam bem que Pedro e os demais apóstolos, eles tinham um histórico com o Senhor. E eles andaram com o Senhor. Então, eles tinham já o Senhor já havia instruído eles em muitas coisas, mas pelo fato de eles serem seres humanos, tanto é que Pedro, quando negou o Senhor, naquela hora que o Senhor foi preso, irmãos, isso ele sentiu medo na hora ali. E quando o nosso corpo sente alguma coisa que vai fugir do controle, o nosso cérebro já sente falta de oxigênio e a gente começa a falar coisas assim sem sentido e quer se livrar de alguma situação que, porventura, aquilo vai nos agravar. Foi a situação de Pedro perante aquela Inquisição. Mas ele não deixou de amar o Senhor, né? Tanto é que depois que o Senhor, agora no 21, né, nesse capítulo nosso, o Senhor chegou e inquiriu ele acerca de Pedro, tu me amas? Ele respondeu, que o irmão já falou, não vamos falar 3 vezes isso, né? E depois ele chorou amargamente, né? Entendeu? Ele derramou lágrimas, porque dentro do seu coração, ele sabe que ele negou o Senhor. E muito mais, o Senhor conhecia Pedro, tanto que conhecia muito mais do que o próprio Pedro, porque nós não sabemos do que nós somos capazes, né? Nós somos ainda nessa condição humana, totalmente uma situação adversa da realidade e da santidade das coisas que o Senhor nos traz do céu, né? Então, não necessariamente que Pedro, vamos dizer assim, ele talvez foi debandar nessa pescaria ou coisa nesse sentido. Vejam bem aqui esse livro, o Evangelho de Lucas, e diz: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Versículo 3. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E depois diz no 4. E quando acabou de falar, disse a Simão:
quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E depois no 5, e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Versículo 6, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes a rede. Aí no 7, no versículo 7, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Então, o Senhor, semelhantemente, vamos agora no nosso capítulo, no João, 21. João então diz: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Então, os irmãos veem que o que foi que aconteceu. Quando eles foram chamados, eles estavam justamente numa situação semelhante. E depois que o Senhor passou por todo o processo e ressuscitou triunfante, ele apareceu. E como que ele tinha uma tratativa com Pedro, devido àquela situação degradante que Pedro se viu ali, tendo que negar o Senhor por 3 vezes, Então, o que aconteceu? O Senhor permitiu que assim acontecesse para que fosse feita essa restauração propriamente dita, Os irmãos veem que aqui no versículo 17 diz, irmão, por favor, do nosso capítulo. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito a 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Aí que ele disse em seguida, no versículo 18, na verdade te digo, quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, entenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E depois o Senhor disse, e disse isso, ou melhor, o significado do que ele disse. E disse isso, significando que morte havia a ele de glorificar a Deus. E, dito isso, disse-lhe: segue-me. Então, os irmãos veem que isso aí foi algo assim que o Senhor, dentro da sua vontade, ele fez com que esse fato se retratasse novamente. E aí ele tinha que fazer essa tratativa. Não necessariamente que Pedro talvez fosse para debandar, porque ele não tinha esse histórico, nenhum deles. Eles foram fiéis ao Senhor. Mas naquela hora que Pedro negou, realmente ele se viu numa situação muito difícil, como qualquer um de nós. O medo, quando toma conta da gente, é aquilo que acontece. O nosso cérebro, ele fica com menos oxigênio e nós tomamos assim atitudes impensadas, A primeira coisa que vem, assim, a gente pode falar uma grande asneira, E foi o que aconteceu com Pedro naquela hora que ele foi inquirido acerca quando o Senhor foi preso. E o Senhor mesmo disse para ele que o Senhor conhece o amanhã e sabe da fraqueza humana. E ele disse: tu me negarás 3 vezes, mas o galo vai cantar, entendeu? E foi o que aconteceu,
E agora, o que depois disso tinha que ser feito? O Senhor tinha que fazer, tinha que tratar disso com ele. Realmente. E após isso aí, tanto é que os irmãos já explicaram isso, que ele virou um grande apóstolo e já passou, que o próximo livro, que é Atos dos Apóstolos, né? Ele já passou ao seu grande feito, né? Que o Senhor assim depositou nele essa confiança e deu esse dote a Pedro para que ele realmente exercitasse aquilo que era da vontade de Deus, né? Tanto é que ele fez aquela pregação maravilhosa lá no coisa, guiado, né, já pelo Senhor, e tanto aquela conversão daquelas 3.000 almas e assim por diante, e depois, né, depois o Pentecoste, e até vir depois a formação da igreja no capítulo 2, que segue depois nesse livro de Atos dos Apóstolos. Então, a gente vê que o Senhor ele tem todo a sua programação de fazer as coisas conosco, né? E dessa vez também com os apóstolos, ele assim fez. Tanto é que ele fez semelhante quando ele chamou eles no começo, para que fossem segui-lo, né? E que, inclusive, eles passaram toda a peregrinação do Senhor junto, até a crucificação, e depois que o Senhor glorificado já, ele veio, né? E apareceu lá no mar de Tiberíades, e aconteceu esse fato aqui. E depois, quando ele, falando com Pedro, não ficar repetindo toda hora, mas ele realmente ali, ele tirou de Pedro aquela sensação de acusação que estava dentro do peito dele. Ele, tanto é que ele ficou triste naquela hora, né? Mas o Senhor depois restaurou ele ali grandemente, e aí ele passou realmente a exercer com os demais, né, aquilo que o Senhor havia colocado nas suas mãos, toda essa responsabilidade, né? Então eu só quis dizer que o Senhor usou do mesmo método que ele usou para juntar os 12 apóstolos, né? Entendeu? Então, ele, agora nessa pescaria, que veio esse assunto que ele tratou com Pedro, né? Inclusive falou sobre a morte dele, e aí ele perguntou o que seria de João, e o Senhor, né, dentro do poder, dentro daquilo que só cabe a ele, ele respondeu, né, que já está no final, né, irmão Janair? Diz, isso, disse-lhe Jesus, se eu quero que... Volta o 20, acho, é o 20, né? E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Jesus disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu, né? E isso aí era uma parte que o Senhor, ele já havia feito as divisões de missões para cada um, né? Por certo, já estava dentro da sua vontade o que João ia fazer, né? Que ele fosse lá mandado lá para a ilha de Pátios, e assim sucessivamente, né? Escreveu o livro de Apocalipse. E depois divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, quem te importa a ti? Né? Então, está aí uma parte tão gloriosa, né? Que às vezes a gente imagina uma coisa, mas o Senhor, irmãos, é que cuida de tudo, né? O Senhor cuida de tudo. Olha, o pecado é uma coisa, a desobediência é uma coisa, né? Mas aquilo que o Senhor vai fazer
os caminhos que ele vai fazer nós tomarmos, né? E até, por exemplo, se nós tivermos que se ter um enfrentamento difícil, ele vai saber como fazer por nós, né? E nós, assim, que quando o que está escrito quando Pedro negou o Senhor, o que ele disse? Ele disse: não, eu não conheço, não sei quem é. Olha só, então a gente faz um diferencial disso. Se ele fosse uma pessoa que não fosse que cresce no Senhor Jesus, o que uma pessoa poderia responder nesse momento? Ah, eu não quero nem saber. Esse camarada aí, olha, eu não sei dele. Não vamos dizer o que poderia ser feito, né? Os impropérios e tanta coisa que podia se falar. Mas ele, no medo que ele estava, ele só falou que não sabia, que não conhecia, né? Então, veja que situação. Mas ele amava o Senhor. Amava, todos eles amavam o Senhor, a não ser aquele que foi destituído, porque aquele já, né, todos sabem que já não tinha jeito mesmo, Judas, né, e todo o seu comportamento, né, já ficou claro que realmente ele não tinha nada a ver com as coisas de Deus, né? Mas os demais, eles realmente, eles por serem seres humanos, então, não tem outro jeito, irmãos. Nós erramos, nós falhamos, vamos continuar falhando, e o Senhor é que vai no leme, Ele que é o nosso timoneiro, né? Então, essa parte é uma parte muito gloriosa. Os irmãos ficaram bem também. E essa parte de Pedro, não necessariamente ele iria para uma situação de desacerto ou de qualquer coisa. E a gente vê que já era o plano do Senhor, como eles foram, né, recrutados, vamos dizer assim, pelo Senhor para trabalharem junto ao Senhor, ajudarem o Senhor, e assim foi no final, né? Porque não longe dali ele já ia ser recebido ao céu e ficar à direita do Pai e avisar que mandaria o Espírito Consolador, né? Mas como ele já tratou com Pedro essa situação, Pedro depois ele só lhe restava exercer aquilo que o Senhor depositou nas suas mãos, né? Então é isso, é uma parte muito maravilhosa que encerra esse livro de João, muito maravilhoso, com um ensinamento tão glorioso de amor, de carinho e todas essas coisas, né? E a gente fica muito feliz porque é mais um passo que o Senhor dá assim para nós em relação à sua proximidade, né? De vir nos buscar a sua igreja. Então, isso cada vez mais fica no nosso coração como um ensinamento maravilhoso, né? Da parte histórica disso, desse fato que nos seus últimos dias aqui, né? Assim, ainda ele ressuscitou, ainda ficou junto com... E tem uma parte que diz também, só rapidinho, irmãos, que eu não vou ficar tomando... Os irmãos também têm mais algum raciocínio. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, irmão Janai, por favor, Atos 10. No versículo 41, por favor. E diz, voltando um pouquinho, volta uns 2 versículos, só para a gente ter uma ideia melhor. Esse 39 está bom. E diz, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pendurando-o num madeiro. O 40 diz, a este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse. O 41, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara.
a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Então, isso aí já ficou determinado, que o Senhor não iria mais aparecer, a não ser aqueles que são seus. Né? Os irmãos veem direitinho. E quando ele apareceu lá no mar de Tiberíades, nessa hora da pesca, ele já estava com o propósito de fazer essa restauração com Pedro, né? E por isso que Pedro falou, eu vou pescar, e os outros foram. Mas isso já estava pré-estabelecido pelo Senhor, porque essa tratativa era para acontecer, né? Como está aqui também. E, né, diz aqui no versículo 41, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele só veio para os que são seus, não veio para mais ninguém. E assim ele terminou, né, o complementou aquilo que ele tinha que fazer, né, mediante que o Pai lhe confiou, e depois na descida do Espírito Santo, que ele diz que eu vou, mas vou deixar o Espírito Santo Consolador, que vos guiará em toda a verdade. Então era isso aí, meus irmãos. Só isso, viu? Irmãos, eu queria dar uma atenção para o versículo 17. O 17 já é a terceira vez, né, que o Senhor fala com Simão. E se atentar para essa terceira resposta de Pedro, né, que é diferente das duas primeiras, que é tu sabes de tudo. Isso é o que não tem nas duas primeiras respostas, né? Tu sabes de tudo. Então, aqui Pedro sendo exercitado pelo Senhor até chegar a confessar, né? Aquilo que o Senhor estava exercitando ele, né? Confessar que o Senhor sabia de tudo, né? Ele estava confiando nele próprio, Pedro, né? Pedro confiando nele próprio e o Senhor vem o exercitando até chegar a essas palavras de confessamento, né? De Pedro. E Pedro, não sei se foi Paulo que falou, né? Que Pedro era apóstolo dos judeus, né? Da circuncisão, se eu não me engano. E Paulo seria dos gentios, né? Então, Pedro tem grande importância, né? Como todos os apóstolos, incluindo Paulo, são homens diferentes, né? Mas que o Senhor escolheu, né? Para trazer o seu ministério, né? Depois que ele tinha subido através do Espírito Santo. Pedro é muito importante, né? E a gente vê o Senhor tratando o caráter dele, né? A gente fica esse princípio, né? De que o Senhor trata o nosso caráter para a gente poder ser um vaso na mão dele, né? Então, a gente vê várias falhas do caráter de Pedro, né? A gente vem acompanhando todo estudo, né? Ele tinha dificuldade em perdoar, tinha confiança em si próprio, é, é, era precipitado. Então, são vários traços do caráter de Pedro, né? Que o Senhor vai tratando, né? Pedro vai tendo que julgar isso. Não quer dizer que isso desapareça, né? Nós sabemos que permanece em nós, né? Por causa do pecado que habita em nós, mas a gente tem, através do sacerdócio do Senhor na nossa vida,
a capacidade agora pela habitação do Espírito, aplicando para nós. Pedro aqui tinha o próprio Senhor, né? Nesse momento. Depois vai vir o batismo do Espírito Santo, eles vão ter o Espírito Santo para poder e a própria palavra, né? Para julgar, né? A palavra nos julga. E aqui eles tinham o Senhor os julgando. Quando Pedro fala, tu sabes de tudo, é um julgamento, né? O Senhor está nos julgando o nosso caráter. E a palavra hoje nos faz isso conosco, né? Ela vai nos julgando, né? Para nós sermos vasos de honra na mão do Senhor, né? Estamos totalmente prontos a servi-lo, né? Não nós mesmos fazer o trabalho, mas estarmos prontos para Ele fazer, né? No 18 é interessante, né? Quando ele fala, na verdade, te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, em, em, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Assim, e depois ele vai explicar, né, o significado disso que ele está falando. Mas eu queria trazer o pensamento nessa questão de eras mais moço, né? Então ele era imaturo, né, nas coisas do Senhor. Então tem uma certo momento em que nós ainda somos imaturos quanto ao relacionamento com o Senhor. E a gente pensa que vai cingir a nós, vamos nos cingir a nós mesmos, vamos andar onde nós queremos, vamos fazer aquilo que a gente quer. Mas quando já fores velho, eu entendo esse velho como mais maduro, como compreendendo a vontade do Senhor, estenderás as mãos, ou seja, e estenderás as mãos e outro te cingirá, será como nós nos entregarmos ao Senhor, né? Quando a gente entende que devemos ser maduros ao ponto de que não podemos fazer mais nada, estendemos as mãos esperando do Senhor, né? E ele fala, e te levará para onde tu não queiras, ou seja, nós vamos ter o amadurecimento de entender que a vontade do Senhor normalmente é contrária à nossa vontade. E nós vamos ter satisfação em estender as mãos para Ele nos cingir e Ele nos levar onde Ele quer, né? E em particular a Pedro, isso significava que ele iria glorificar Deus com a sua morte, né? Pedro, ele estava recebendo aqui que ele seria um mártir, como foi, né? E ainda, se não me engano, é ele que pede, né, para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado igual ao Senhor. Você vê ao ponto que se chegou é, é, essas palavras do Senhor a Pedro. A gente vai ver que logo no versículo 20 ele ainda tem um traço de caráter e o Senhor vai ter que tratar com ele, né? Ele ouve essas coisas, mas ele já vai lá e fala no 20, né? E já estava olhando para o seu irmão. Nós sabemos que João não morreu como mártir, né? Ele morreu de velhice na ilha de Patmos, né? Depois escreveu o Apocalipse. Mas aqui nós vemos aqui o Senhor mostrando ainda o caráter de Pedro, que ainda teria que ser muito trabalhado, né? E isso nos fala para a gente, né, que a gente tem que entender que tudo é a vontade do Senhor, né? Quando nós cremos no Senhor, já não vivemos mais a nossa vida, né? Mas a vida que a gente vive é no Filho de Deus, igual Paulo fala lá em Galatas 2:20, né? A vida que agora eu vivo, viva no Filho de Deus. Então nós vemos Pedro aqui, né? Agora ele já não ia mais viver a vida dele. O Senhor está revelando ele aqui a morte e essa morte iria glorificar a Deus, né? E termina no 19, segue-me. E aí logo na sequência ele já volta seu olhar para aquele que estava seguindo o Senhor, que era João, né? E de novo o Senhor tem que falar com ele, né? Vendo Pedro a este no 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero, na vontade do Senhor, que ele fica até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. O Senhor tem desígnios, né, para cada um.
de nós. E isso não importa, né? Isso é algo individual de cada um, né? Com o Senhor. Cada um tem devemos sempre, sim, o olhar estar no Senhor, né? Seguindo o Senhor. Segue-me tu. O versículo 22 não fala da onde deve estar o nosso olhar, né? No sentido de quando nós vamos julgar algo que, igual o Pedro que estava fazendo um mau julgamento, né? Algo que não estava, não foi chamado ele a julgar isso, né? Não foi chamado a ele dar atenção a isso, né? Então, a atenção dele deveria estar no Senhor, né? Seu olhar deveria estar no Senhor. Até aqui, irmãos. Irmão Janaí, eu gostaria que você colocasse em Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Pode voltar lá no nosso capítulo, nossa leitura. No versículo da nossa leitura, o 7, também, por coincidência, eu creio. Nada é coincidência na palavra de Deus. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, que estava nu, e lançou-se ao mar. Essa é a condição do homem que desobedece a Deus e se lança a fazer suas próprias vontades, querer levar a sua vida sem a presença e a dependência de Deus. Ele vai ficar nu. Ele vai estar nu, mostrando a sua vergonha. E é assim que o homem fora da presença de Deus ele vai ter que arrumar alguma coisa para se cobrir, porque ele tem, principalmente Pedro naquele momento, estava envergonhado, estava nu, estava desprotegido. Essa é a condição do homem quando perde a comunhão com o Senhor, pela desobediência, por querer levar a vida do jeito que ele imagina que deva levar, na sua impetuosidade, como Pedro fez ali um versículo antes, né? Disse, versículos antes, né? No 3, vou pescar. Quer dizer, eu vou viver minha vida agora. Já não deu certo, eu já neguei o Senhor, para mim não tem jeito. Ao invés de buscar, né, a presença, clamar pelo Senhor, mas, como os irmãos bem disseram, tudo tem um propósito. Mas me chama a atenção desse versículo, que é justamente isso. A condição do homem que desobedece ao Senhor, se coloca em rebeldia e tenta levar a sua vida do jeito que ele imagina que deva levar. Ele vai estar nu, vai estar sempre nu, mostrando a sua vergonha. E no versículo 21, como o irmão acabou de ler, diz, né? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E às vezes, trazendo isso para nós vemos muitos perguntando ao Senhor na assembleia, né? Nas reuniões, na assembleia. E desse, o que será? Porque começa a se importar não com a sua vida, não com o que o Senhor quer para ele, quer dele, mas se importar com o irmão. Começa a olhar para o irmão, começa a olhar para o lado, tira o foco do Senhor. O Senhor acabou de dizer, como o irmão bem trouxe, acabou de falar para Pedro que ele agora não dependeria mais dele, como diz no versículo 18.
irmão, puser para a gente acompanhar, diz, na verdade, versículo 18. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde queria. Mas, quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. A gente tem que prestar atenção no início do versículo, essa ênfase que o Senhor dá, porque toda vez que o Senhor fala, na verdade, é uma ênfase, né? Está repetindo ali, como se dissesse, olha, presta atenção no que eu estou te dizendo, hein? Na verdade, te digo, presta atenção. Quando você era mais moço, que tinha os seus arroubos, né? A sua força, que você acha que tinha a sua própria força, você andava por onde queria, você fazia o que queria. Mas vai chegar o momento em que já fores velhos, dependerá de outros. Como o irmão bem trouxe, agora já tem o entendimento da palavra e compreende que depende totalmente do Senhor. E tem que estender as mãos, e o Senhor nos veste com suas vestes de linho, né? Puro, e nós seguimos agora não o que queremos, mas o que o Senhor disser para a gente seguir. Pouco tempo depois já está Pedro se preocupando o que vai ser da vida de João, como se a dele já não bastasse, né? E aí o Senhor tem que chamar a atenção novamente e diz que no final do versículo 22, que te importa a ti? Segue-me tu. Se preocupe contigo. Lógico que nós temos que nos preocupar com nossos irmãos, mas não a esse ponto de querer saber o que o Senhor quer dele, o que o Senhor vai fazer na vida dele. Isso compete ao Senhor. E compete a nós ouvirmos a voz do Senhor, estendermos as mãos, deixar o Senhor nos vestir e fazer o que o Senhor pede aqui no final do versículo 22. Segui-lo, né? Que ele vai levar mesmo para onde nós não queremos ir. Para onde nós não queremos ir, mas que é a vontade do Senhor. E depois, quando nós já formos velhos, né, tivermos o entendimento, a maturidade na palavra do Senhor, nós vamos descobrir que é sempre por melhor lugar. Apesar da gente não compreender, mas vai ser sempre por melhor lugar. Até aqui. Nós estava pensando no versículo 12 do nosso capítulo. Interessante. Falar, disse-lhe Jesus, vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Como assim, né? O Senhor vinde jantar e não queriam falar com o Senhor? Não queriam, né? Sabiam, sabiam que era o Senhor. Não tinham ousadia de falar com ele. Eu entendo aqui que já era um pouco da influência, né, de Pedro. Essa situação triste de Pedro, para eles era uma referência, né? Eu só ler o capítulo anterior, o 20, versículo 4, que é quando eles ficam sabendo, né, do Senhor, Maria vem falar, fala assim, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Né? Eu também não entendi esse versículo, e hoje eu compreendo pela explicação de irmão, né, que era o peso, né, não era porque Pedro era mais velho do que João, não é porque corria menos,
mas era o peso de uma má consciência para com o Senhor. Ele já não tinha mais ousadia para chegar, né, diante do Senhor. Ele chega depois, né? Com certeza foi uma corrida bem pesada, né? Tinha muito lastro nele por tudo aquilo que tinha na sua consciência para com o Senhor. Então, e eles, assim como diz lá no nosso versículo, eles sabiam que era o Senhor, que Pedro também sabia que era o Senhor. Na hora que ele foi pensando, nossa, se eu vou chegar diante do Senhor que eu neguei 3 vezes, pesou, né? E aí ele já não tinha mais a comunhão, né? Mesmo a alegria de saber que o Senhor tinha ressuscitado, ele já não conseguia chegar diante do Senhor que ele tinha negado 3 vezes. Então isso para nós fica de ensinamento, né? Que o, o mal proceder nosso, né? O pecado na nossa vida pode não nos deixar de ser filhos, não tirar a nossa salvação, mas pode prejudicar nosso relacionamento com o Senhor. E pode influenciar outros, o relacionamento dos outros com o Senhor também, né? E nos fala de contaminação, a palavra fala muito sobre contaminação, né? Através do mau caminhar, do pecado na vida do cristão. E isso pode ser, falando em assembleia, né? Vou levar para a vida da assembleia. Uma irmã que não ministra, uma irmã que não fala nada, contamina. Um irmão que ministra, contamina. Todos podem contaminar positivamente, né? Podem, assim como é muito importante a presença de todos, né? Todos têm dons, o Senhor dotou todos, né? E a presença dos irmãos, estarmos em unidade, é maravilhoso, é importante, né? Uma irmã que está ali orando é importante, o irmão que ministra é importante, o irmão que ajuda é importante, né? De outra forma, todos são importantes, mas também podem contaminar a assembleia com o mal doutrinal, o mal moral, eclesiástico, né? O pecado contamina, a palavra nos fala muito disso. E também vai contaminar, né? A assembleia pode estar num estado espiritual baixo. Não tira a autoridade, não tira o nome do Senhor, né? Mas pode estar é, num, num, num nível espiritual baixo pelo pecado, né? Mas sim, nós temos um Senhor que cuida disso, direciona pela sua palavra, como a gente viu hoje, né? Nosso capítulo, o Senhor, através da sua palavra, trouxe alimento, através da sua palavra, trouxe restauração a Pedro, né? E correção, porque nos ama. Toda essa situação é amor, é o amor do Senhor pelos seus filhos, né? O amor é sofredor, como a gente vê lá em primeira Coríntios 13, né? Como vai falar do amor do Senhor. O amor é sofredor, né? Traz sofrimento, mas é bom. Em Hebreus vai falar que o Senhor corrige aqueles que amam. Então, sabe, o que a gente pode aprender nesse capítulo, eu creio, é que o Senhor trata, né? O Senhor trata com muito amor de todos, né? Daqueles que né, num corpo todo, né? Porque a gente vê aqui que há influência, né? Mas ele vai tratar daqueles que ele ama para poder ter a finalidade de restauração, né? A gente vai saber que, né, depois continuando lendo a palavra, que Pedro é extremamente importante, né? Ainda vai ter muita coisa a ser tratada com ele, né? A gente vê Paulo lá na frente também, mostrando a hipocrisia dele em alguns momentos, mas sabemos que ele é muito importante, né? Muito importante em várias passagens e, é claro, o Senhor sempre tratando, né? Para manter a santidade.
na Assembleia. Até aqui. Irmãos, eu sei que já até praticamente já encerramos, mas eu queria chamar a atenção para pelo menos só 2 versículos aqui. Onde o irmão acabou de ler, no capítulo 20, aí onde Janaí já está, no versículo 2, olha o que diz. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes, levaram o Senhor. Só até aqui. E no versículo 21 da nossa leitura, ou 20, né? 20. Diz, e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. Vamos ficar só nesses 2, porque no Evangelho de João fala várias vezes. E o que eu quero dizer, o importante é que esse amor vem do alto. Em momento algum diz que aquele discípulo amava Jesus, mas aquele discípulo a quem Jesus amava. Nós não vamos dizer que aquele Jesus, aquele discípulo que amava Jesus. Não, aquele discípulo a quem Jesus amava. E se nós hoje podemos dizer que o amamos, como Pedro diz, tu sabes que te amo, é porque ele nos amou primeiro, como nós lemos semana passada. Esse é o mais importante, é que esse amor, ele vem do alto. Para que ninguém possa dizer, eu amo, nós amamos o Senhor, mas porque ele nos amou primeiro. Até aqui. Irmãos, já deu nosso horário. Se nenhum irmão tiver nada a acrescentar, alguém poderia dar graça? Vamos dar graça então, irmão. Bendito Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esse privilégio de aprender a tua palavra.
sabemos a tua bondade, o teu grande amor, que revelaste ali na cruz do Calvário, nos perdoando, Pai, e nos dando vida através do teu Filho. Pai, que essas palavras aqui ensinadas hoje possa brotar constantemente nos nossos corações, que possamos estar sempre sendo alimentados pelas mesmas, para que no dia mau, no dia da adversidade, possamos estar seguros debaixo das tuas mãos poderosas. Pai, nós te damos graças por tudo, em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Oi, irmão Eduardo, tudo bem? A Lídia, as crianças, como estão?